Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje temos o prazer de receber aqui a Andressa Semionato. A Andressa é educadora física, trabalha basicamente com pacientes oncológicos, tem pós-graduação em educação física hospitalar e trabalha atualmente dentro do ambulatório do Hospital das Clínicas da Unicamp com pacientes oncológicos, então atividade física para pacientes oncológicos. E a discussão que a gente quer ter com ela hoje é justamente essa: como conduzir a prática de atividades físicas num paciente que está em tratamento oncológico. Então, primeiramente, Andressa, obrigado pela sua disponibilidade e espero que a gente aproveite bem a discussão aqui. Doc, obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vai ser um prazer falar sobre aquilo que me brilha os olhos. É um assunto que acho que tem que abrir um pouco mais para a comunidade médica e comunidade de saúde, incluindo o paciente. Então é importante para caramba a gente falar nisso agora, ainda mais no momento que os diagnósticos de câncer aumentam exponencialmente, né? Ótimo. Para começar, Andressa, a gente podia tentar focar um pouco no paciente aí que está nos ouvindo e que está pensando em relação à atividade física, né? Ah, Esses pacientes ele têm uma mudança muito súbita e inesperada na rotina de vida deles, na rotina de trabalho, na rotina familiar. E muitas vezes a atividade física não é a primeira prioridade, pelo menos na cabeça dessas pessoas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria que você me convencesse, ou que você convencesse, talvez, aí, a esses pacientes, qual que é, de fato, por que priorizar a atividade física e colocar ela dentro dessa rotina que, para essas pessoas, já está bem aturbulada, bem comprometida aí, né? Acho que o primeiro ponto é porque o exercício ele é um medicamento. Então, ele é necessário para fazer parte do processo terapêutico. Da jornada oncológica inteira, existe um medicamento que precisa ser tomado, e esse é o do exercício físico. Então, de alguma forma, nós vamos ter que arrumar um horário para o paciente introduzir essa pequena medicação aí durante o seu dia, as suas 24 horas. E outro ponto é a pequena medicação. Não precisa de muito tempo. Pouca coisa já faz muita diferença no impacto do tratamento e para perceber já os benefícios que a atividade física traz durante esse processo todo. E o principal deles é a diminuição dos efeitos adversos da químio, inclusive da fadiga, que é o mais relatado por quase todos os pacientes. Então, se a gente colocar uns 10 minutos de exercício por dia, coisas bem simples, bem pequenas, que ele pode fazer deitado, sentado, não vai influenciar pra caramba no prognóstico, vai influenciar no dia a dia dele, na sintomatologia, nas condições de rotina desse paciente. Então, ele come melhor, ele dorme melhor, ele tem otimização do processo de quimioterapia, né, no processo de tratamento todo, sem falar nos aspectos psicológicos. Então, depressão, ansiedade também são diminuídas a partir da introdução desse pequeno medicamento, numa pequena dose, em um pequeno momento do dia. Dá certo. Ótimo. Bom, e esses pacientes eles estão em tratamento com diversos tratamentos que de alguma forma vão impactar o bem-estar dele, né? Acho que não precisamos entrar em detalhes aí dos efeitos colaterais da radioterapia, da quimioterapia, outros medicamentos, hormônios que eventualmente são usados em alguns tipos de câncer, né? Então, acho que assim, um ponto para a gente discutir é em relação a esses tratamentos, quer dizer, como a gente eh, adaptar a atividade dependendo daquilo que o paciente está fazendo de tratamento e dependendo de como que ele está se sentindo em cada dia, né? Começando, vamos Exatamente. dizer, talvez que a gente precisa começar pela quimioterapia, que é o principal deles, né? Como é que você considera o tratamento de quimioterapia dele na hora de pensar na atividade física? A primeira coisa é pensar que o tratamento é uma jornada longa. Então, a ideia é introduzir o exercício de forma que ele seja, que o paciente adira a ele durante essa longa jornada. O exercício bom é o exercício feito a longo prazo, né? Então, a gente faz de tudo para que essa modalidade, para que o exercício seja realizado um pouquinho por dia, todos os dias, durante a jornada inteira.
No segundo momento, nós vamos avaliar qual é o histórico de atividade física desse paciente anterior ao diagnóstico, porque a gente consegue escolher uma atividade que seja de fácil gosto, de fácil aplicação, que ele consiga fazer com mais tranquilidade, que ele não sofra para começar. Porque o maior ponto, independente do modelo de tratamento do momento, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, é a gente fazer o paciente entender que a atividade física tem que ser realizada e que faz sentido para qualquer um desses tratamentos. Bom, o que vai fazer diferença num segundo momento é qual é o diagnóstico desse paciente. Então, se for câncer de mama, a gente tem uma abordagem. Se for um câncer gástrico, outra abordagem. Se for de cabeça ou pescoço, ou ginecológico, ou um sarcoma, outra abordagem. E assim para cada tipo de diagnóstico. Depois, a gente vai avaliar qual o tratamento que o médico protocolou naquele momento, né? Olha, nós vamos fazer uma quimioterapia, ela vai consistir no uso dessas medicações. A cada 21, 14, 28 dias, você vai fazer o uso desses medicamentos. Olha, é um diagnóstico de câncer gástrico. Você vai com uma bombinha infundida em casa, né? Para fazer a quimioterapia em casa, mas essa bombinha vai estar infundida. E aí? Que exercício eu posso fazer? Com uma bombinha, ou logo depois que eu acabei de fazer uma sessão de quimioterapia para câncer de mama, e eu faço essa sessão de 14 em 14 dias, como é que eu começo? Então, a ideia é a gente olhar o todo. Qual é o histórico de atividade física desse paciente, qual tratamento ele está passando, e depois a gente vê aquilo que ele gosta para ficar mais fácil de introduzir, mas mais ainda, fácil dele fazer, independente do momento, né? Se a gente começa com um paciente de câncer de mama, que a gente sabe que a rotina oncológica ela é um pouco mais diversificada em relação ao tipo de tratamento. Então, provavelmente, ele começa com uma cirurgia, é um tipo de exercício indicado. Depois ele vem com uma quimioterapia, a gente muda todo o programa de exercícios. Depois ele vem para uma radioterapia, é outro protocolo de exercícios. Então, o profissional de educação física capacitado vai saber exatamente em que momento qual tipo de exercício vai ser útil, eficaz e seguro para aquele paciente cumprir essa jornada oncológica toda da forma que a gente organizou, né? Da forma que o médico protocolou no começo. Então, é mais ou menos essa a ideia. Ótimo, mas vamos dizer que a gente tem aqui, então, uma quimioterapia que está sendo feita a cada 2 semanas, por exemplo, né? Esses efeitos colaterais, eles são maiores. Em alguns momentos você vê que a paciente, de fato, não tem condições de fazer a atividade física. Está, de fato, muito debilitado para fazer uma atividade que vai exigir mais consumo energético dele, né? Sim. Então, vamos lá. Você foca mais no pré-sessão, vamos dar uma folga após uma sessão da quimioterapia, ou vamos mudar o que está sendo feito. É um paciente real, olha, está começando a fazer a quimioterapia, está começando com a quimioterapia, ele quer montar aí um programa com você de exercícios e ele vai falar, olha, daqui a 2 semanas eu tenho uma sessão, daqui a um mês eu tenho outra. A sugestão, o cenário ideal é que a gente coloque aí um pouco de exercício aeróbico, um pouco de exercício de força e um pouco de alongamento. Bom, aí a gente vai analisar, vamos fazer uma análise mesmo desse paciente depois da primeira sessão de quimioterapia. Como eu trabalho com o cuidado centrado totalmente no paciente, ele é meu primeiro, é a primeira pessoa que eu escuto, né? Então eu pergunto, olha, e aí, como é que você está depois dessa primeira sessão? Ai, Andressa, eu estou um pouco cansada, não consigo levantar muito da cama, eu sei que você falou para fazer exercício, mas eu não sei se é possível agora. Ah, então vem cá, posso propor 5 minutos de alguma atividade básica para você fazer na cama? Eu acho que dá. Então eu proponho um movimento simples, de abdução de ombro, de adução, de elevação de ombro, de sentar e levantar 5 repetições, de esticar a perna, alongar com uma toalha lá em cima o pezinho, esticar os joelhos, elevar, fazer a flexão de quadril e voltar, tirar o bumbum da cama, né? Fazer a elevação de quadril mesmo subindo o bumbum. Então, a gente sempre arruma a possibilidade desse paciente de alguma forma se movimentar. Não o movimento funcionar como performance, né? Que nem todo mundo acha, não, vou fazer exercício, vou cansar, vai me desgastar. Não, a ideia é só movimentar o corpo mesmo, para a gente entender que ele está vivo para a parte saudável.
não só para a parte doente, né? E além disso, mesmo depois de uma quimioterapia que debilite bastante, ou até do acúmulo dessas sessões de quimioterapia, a gente precisa que esse paciente mantenha o mais autônomo possível as atividades da rotina, as atividades da vida diária. Então, eu sempre incentivo a agachar e levantar, a caminhar um pouco do quarto até a cozinha, a pegar alguma coisa no varal e devolver para baixo, né? Essa sensação de esticar o braço lá em cima, de levantar as pernas, ou de fazer exercícios de panturrilha, que é de subir os calcanhares e voltar os calcanhares para o chão. Coisa de 10 repetições. Para a gente é muito fácil, que está saudável, é muito tranquilo, mas quem está num processo de químio, quem está se sentindo mais debilitado, qualquer coisinha já faz bastante diferença e realmente traz essa coisa de vivo, né? Calma, eu estou passando por um tratamento, mas eu estou vivo, eu estou bem. Tem uma parte do meu corpo que responde de forma saudável e é nela que a gente quer focar. Tá, e quando que é o momento que você olha e fala, olha, vamos deixar para hoje, vamos dar um descanso, amanhã a gente conversa de novo? É quando o paciente traz esse relato mesmo, né? E fala, olha, Andressa, hoje para mim realmente não dá. Como eu tenho um processo de trabalho pedagógico muito grande, né? Porque eu sou professora também, então eu sempre ensino o meu paciente a falar, olha, Andressa, isso aqui é preguiça, e aí eu sempre incentivo, eu sei identificar quando é uma preguiça, e eu sei identificar também quando não dá para fazer. E a gente tem acesso ao prontuário, acesso aos exames de sangue. Então, normalmente, eu vou avaliar esse discurso do paciente, né? Andressa, eu estou muito cansada, com algum biomarcador sanguíneo que eu sei que já impacta no fisiológico para ele sentir esse cansaço. Então, uma hemoglobina baixa, plaqueta baixa, algum outro biomarcador que esteja um pouco mais alterado, eu já sei que não, faz sentido mesmo. Essa sensação que ele está trazendo está explicada aqui fisiologicamente. Ou a gente vai insistindo ali, olha, que tal um pouquinho? Só um pouquinho, dá para levantar só o braço direito e esquerdo por hoje, 2 minutos? Ah, dá. Ah, então tá bom. Ou então a gente entra para um exercício de respiração mesmo. Aí faz como se fosse uma meditação guiada, que dura mais ou menos uns 2 minutos. Não há incômodo nenhum, ele pode fazer sentado, deitado, sozinho. E é interessante também porque já tem comprovação na literatura que faz muita diferença em relação à ansiedade, depressão, a gente trabalhar essa parte mais de mindfulness, de relaxamento com o paciente. Então, existe a adoção de A a Z, assim, de possibilidades. É a gente que vai sentindo o paciente, vai aplicando aquilo que ele realmente consegue fazer para aquele momento. Ah, legal. Eu acho que vale até considerar que existem, de fato, estudos que mostram benefícios da atividade física, inclusive pacientes internados em UTI, né? Em unidade de terapia intensiva. Ou seja, isso eu falo mais para aquelas pessoas que entendem, talvez eu esteja muito frágil agora para fazer um exercício. Não, de fato, quer dizer, claro, precisa ser adaptado, ajustado, mas talvez o exercício seja mais benéfico para essa pessoa do que para aquela pessoa saudável, né? Exatamente. Ótimo. Se a gente for pegar as recomendações de atividade física da OMS para a população saudável, né? Você fala tem algumas variações, mas em 30 minutos de atividade aeróbica por dia, pelo menos 2 vezes na semana de atividades de força, 2 vezes na semana de atividades para ganho de mobilidade. Claro que pode ser combinado isso de alguma forma, né? Você não precisa fazer uma sessão só para uma coisa ou outra, né? Exato. Mas que mesmo que a pessoa não consiga chegar nestas metas, quanto mais ela conseguir se aproximar disso, seria o ideal, né? E isso aí vale também para o paciente oncológico ou tem alguma recomendação diferente? Não, a gente teve um guia agora, super recente, que um grupo de profissionais de educação física confeccionou, está até no INCA, está no site do governo brasileiro. Então, ele traz exatamente isso, que a recomendação para o paciente oncológico é a mesma do que a população saudável. Então, são 150 minutos de atividade em intensidade moderada durante a semana. Se a gente fracionar esses 150 minutos, dão 30 minutos por dia. 2 vezes por semana, exercícios de força e 1 vez por semana o exercício de alongamento. Bom, o que a gente tem que saber? Que o paciente oncológico ele tem algumas particularidades, né? Então, a gente vai tentar aproximar ao máximo do que é essa recomendação. É difícil? É difícil, né? Mas a gente
incentiva muito o paciente de que, olha, o ideal é esse daqui, mas qualquer coisa que você fizer já é lucro para nós. A nossa meta é sempre essa daqui, mas um pouquinho já vai adiantando também. E outra coisa que a literatura traz é que quanto mais atividades esse paciente fizer, melhor. Quanto mais em intensidade, quanto mais em volume. Então, se às vezes a gente tem um paciente que já está bem, já está cumprindo essa meta de 150 minutos semanais de atividade moderada, ou 75 de atividade intensa, vigorosa, né? Eu esqueci de pontuar isso. A gente já fala, então vamos fazer um pouco mais. Já vamos dobrar essa meta e colocar um pouquinho mais, que é melhor. Isso está super relacionado com prognóstico e diminuição de chance de recidiva. Então, a gente sempre incentiva que ele faça mais, mesmo por enquanto, neste começo, não conseguindo chegar aos valores indicados pela OMS. A ideia é sempre aproximar deles. Ótimo, ótimo. Acho que até para quem não tem ainda esse hábito, esses parâmetros aí, normalmente a gente considera como atividade moderada aquela que você consegue falar algumas frases, mas com intervalo, né? Uma atividade intensa seria aquela que você não consegue manter de fato uma frase completa, por exemplo, você consegue falar umas palavras isoladas, né? Então, só para as pessoas terem como referência para entender aquilo que elas estão fazendo, se é leve, moderado, sem intenso, né? E uma atividade leve seria aquela que você consegue conversar normalmente com uma pessoa do seu lado, né? Então, acho que seria uma boa referência aí. Andressa, um dos efeitos colaterais do tratamento oncológico é a redução nas células de defesa. Então, isso torna vamos dizer, o paciente mais vulnerável a infecções, né? Uma das recomendações que se dá para isso é justamente evitar aglomerações, né? Esse é um ponto que eu queria discutir, porque você pode falar, bom, a atividade física talvez seja mais interessante no ambiente onde não tenha, de fato, essas aglomerações, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que você analisa a atividade, a pessoa pode até falar, olha, eu adoro ir para academia, mas a academia é um lugar que talvez é um lugar fechado, cheio de gente, principalmente horário de pico, né? Então, como é que você considera isso na prescrição de exercícios? O cenário ideal é fazer em casa, quando estiver passando por esse momento mais de químio mesmo, essa coisa mais complexa da químio, que o corpo ainda não sabe como reage, né? Então, ele tem até um prazo para o corpo perceber que ele está enfrentando um tratamento desse nível. O paciente demora um pouquinho, o corpo demora um pouquinho para responder. E a gente sabe que um dos efeitos colaterais da químio é a baixa dessas células de defesa, e isso deixa o paciente cansado, deixa o paciente com risco de sofrer perturbações externas de vírus, bactéria, fungo, enfim. Então, a gente pede sempre para ele trazer mudar esse cenário que pode fazer ele ficar mais exposto a esse tipo de perturbação. A academia e outros lugares são lugares que favorecem esse paciente a ficar mais exposto e vulnerável. Bom, então a gente traz ele para casa, cuida bem da dose de exercício, mas eu, como tenho um acompanhamento customizado e personalizado para cada paciente, eu sempre faço isso acompanhando os biomarcadores sanguíneos referentes às células brancas. Então, eu vejo como é que estão se comportando, a orientação que o oncologista me dá, e consigo fazer uma adequação desses exercícios em casa, porque o exercício agudo também é inflamatório. Então, a gente tem que tomar cuidado com a dose para não ser muito intensa e esse paciente ficar pior. Bom, o paciente insiste às vezes, doutor. Ele vira para mim e fala assim, Andressa, mas eu gosto da academia, eu quero fazer academia e você não vai me impedir. Então, a gente fala, tá bom. Então, na academia você vai, mas vá de máscara. A gente fala para você ir num horário que não tenha muita gente, então aquele das 2 da tarde, da 1h30 da tarde, e para higienizar todos os equipamentos de academia. Então, passar um alquinho nas manoplas, no banco, ter calma para fazer, para executar cada movimento. E aí ele insiste ainda, Andressa, mas talvez a academia não é o meu caso, eu quero ir para o parque, eu quero ir para o... Vai para o parque, mas são os mesmos cuidados. Tenta não ir para parques que são muito lotados de pessoas, né? Pegar lá não sei, o Ibirapuera, talvez às 9 da manhã, num domingo de sol, talvez não seja o melhor ambiente. Então, tenta ir num horário um pouco mais cedo, ou um pouco mais para o meio da tarde, onde não tem muita aglomeração. A ideia é você sempre perceber que
você não pode sofrer nenhuma doença associada, né, à oncológica, porque isso prejudica seu tratamento, prejudica o protocolo quimioterápico que o médico propôs. Então, isso não é bom. Precisa se cuidar também, né? Ótimo, ótimo. Um outro efeito colateral comum de quimioterapia é a perda de apetite, né? A doença oncológica, ela aumenta o consumo energético do paciente, é uma doença catabólica, né? Então ela vai consumir energia e muitas vezes o paciente tem dificuldade em ter esse aporte de energia. Principalmente atividades aeróbicas, elas vão aumentar ainda mais esse gasto energético, né? Como trabalhar com isso? Quer dizer, esse paciente que está, às vezes, tendo um consumo energético maior do que vamos dizer, um gasto energético maior do que ela está, de fato, conseguindo ter com a alimentação. Talvez a suplementação é uma opção, mas mesmo isso, às vezes, pode ser difícil para o paciente, né? Ou, de fato, tem algum momento que você olha e fala, não, a atividade física ela não deve gerar um gasto energético excessivo para esse paciente, justamente por conta da condição nutricional dele. Uhum. Eu falo que a gente não consegue trabalhar sozinho, doutor. É sempre, eu brinco que é a tríade do sucesso para o tratamento de um paciente oncológico, é o fármaco necessário, um profissional da nutrição para cuidar da alimentação e um profissional de educação física para cuidar da parte do treinamento de força, né? Então, com essas três coisas, não tem como o paciente ficar desassistido nesses aspectos fisiológicos que podem influenciar uma área ou outra de prescrever a sua receita, né? Então, vamos lá. O paciente, normalmente câncer de mama, elas engordam. A tendência dos medicamentos é que elas aumentem um pouco o peso. E o apetite é muito aumentado. A profissional da nutrição vai colocar uma dieta um pouco mais proteica para essa paciente não ter um aporte de gordura muito grande, e a gente vai entrar com o treinamento de força para que essa gordura não seja armazenada e que a gente consiga transformar o corpo dela num grande centro de massa magra, né? Para que ela consiga manter a sua força, manter ali a autonomia do seu tratamento e até a otimização do quimioterápico, que a gente sabe que isso também acontece. Um paciente... Pode falar. Não, pode continuar. Não, certo? Um paciente com câncer gástrico, por exemplo, que a gente sabe que quando ele já chega para iniciar o tratamento, ele já teve uma perda de 15 quilos, 16 quilos. Foi por isso até que ele foi buscar o que está acontecendo, né? Daí descobriu que ele estava com câncer, ele chega totalmente sem aporte energético, já super enfraquecido, massa magra e gordura já foram. Então, a gente tem que fazer um trabalho um pouquinho mais minucioso. Neste paciente, eu conto primeiro com a orientação da nutricionista. É ela quem me fala, Andressa, a dieta dele está dessa forma, você prescreve os exercícios de acordo com isso daqui. Ele está fazendo a alimentação adequada, ele é um paciente que segue a dieta, um paciente bacana, dá para a gente trabalhar em conjunto, trabalhando os exercícios de força, aeróbico até aqui, porque esse paciente está bem. Existe aqueles que não estão. E aqueles que não estão, doutor, o exercício é mais atividade física mesmo, né? Olha, faça um movimento, uma caminhada de 5 minutos, já vai ser bom para você. A gente não tem esse comprometimento fisiológico, porque não tem aporte energético e não tem condição muscular para fazer, né? Para trabalhar um pouco mais de performance. Então, a gente preserva esse paciente. Ou então, exercícios sentados, tá? Só um movimento, sem usar carga. A ideia é manter esse paciente o mais autônomo possível para suas rotinas de atividade diária. Aos poucos, a gente vai incrementando o exercício, tá? Porque a tendência é ele melhorando também com relação ao aspecto nutricional. E a gente vai tentando introduzir, aumentando, incrementando, fazendo com que esse paciente comece a colher realmente os benefícios do exercício, do ponto de vista fisiológico, considerando também a melhora do aporte nutricional, da energia da nutrição, da alimentação. Ótimo. Bom, o sedentarismo é um dos fatores de risco para muitos tipos de câncer, e eu diria que grande parte dos pacientes oncológicos têm um histórico pré-câncer sedentário, né? Mas existem pessoas que estão no outro espectro, existem pessoas que
muito ativas, eventualmente atletas de alto rendimento, até mesmo atletas profissionais que desenvolvem câncer, né? E chega um momento que ele começa a ter uma recuperação, ele quer tentar ao máximo possível preservar a capacidade ou até mesmo em algum momento retornar para uma prática esportiva de alta intensidade, competitiva ou até mesmo profissional. Que tipo de orientação você tem para esse tipo de paciente? Para o atleta é mais difícil, né? Porque a gente tem que convencer ele que agora não é hora de ser atleta, agora não é hora da performance, agora não é hora de, vamos lá, competir. Calma, né? Você está passando por um momento que seu corpo nunca passou, a gente precisa saber qual é a resposta do seu corpo para isso. E a vida de atleta, a gente sabe que é muito no extremo em relação a tudo. Aos movimentos, à disciplina de treinamento, à disciplina de alimentação, do treino. E talvez, se a gente não preparar ele, falando que agora, durante essa jornada oncológica, as coisas não vão acontecer dessa forma, ele se frustra bastante, que também é uma questão do atleta. Então, a gente sempre trabalha, olha, segura um pouquinho, eu sei do seu histórico, eu sei de tudo que aconteceu, eu sei da sua vontade, do seu desejo em retomar toda essa sua rotina. Mas que tal a gente ir um dia de cada vez? Você vai fazer a quimioterapia hoje, vamos tentar esse exercício? Eu vou tirar um pouquinho, vou reduzir uns 50% a sua carga para esse treino, executa, me fala o que você acha. E aí ele vem com essa resposta. Andressa, cansei demais, não cansei. E a gente vai trabalhando com redução ou aumento desse volume, dessa intensidade de treino, a partir daquilo que ele trouxer. Mas a ideia, eu acho que num primeiro momento, baixar os ânimos desse atleta, né? Tirar um pouco essa adrenalina de, não, quero terminar logo para eu retomar minha rotina. Vamos lá, respira, vem comigo. Não é muito bem assim que vai funcionar, mas a gente vai tentar, mais uma vez, aproximar dessa sua rotina para você não se frustrar tanto, tá? Mas calma, que no final de tudo, a gente consegue retomar o que era. Aconteceu com bastante paciente, viu, doutor? Vários deles atletas que eu tive a oportunidade de cuidar, hoje voltaram para suas modalidades, continuam seus esportes e também. Ótimo, ótimo. Bom, ainda nesse perfil de paciente, quer dizer, muitas vezes eles reduzem a atividade, mas eles acabam tendendo a buscar o limite deles, né? Quer dizer, por mais que o limite deles naquele momento seja menor, eles estão buscando esse limite, né? E, por outro lado, já existem também comprovações de que a atividade física em alta intensidade, mais uma vez aqui, a alta intensidade para aquele atleta, não é que está passando por um tratamento, não é a alta intensidade que ele tinha prévia, né? Que isso gera, após a atividade, um efeito de redução da imunidade, né? Isso é uma preocupação nesses atletas também? Em atletas, pacientes? Eu confesso que eu venho da clínica, né? E a minha observação ela é sempre da clínica. Já foram mais de 2.000 atendimentos em clínica. Então, a literatura até traz um ponto super estudado agora, inclusive, na literatura internacional até, é o treinamento HIIT, treinamento de alta intensidade para paciente oncológico. E mostra que há uma série de benefícios de redução de depressão, ansiedade, melhora da performance cardiovascular, enfim, tem bastante coisa legal, diminuição da fadiga. Mas aí eu pergunto, e aí? Né? Será que dá para a gente fazer isso num paciente brasileiro? Que a gente sabe que tem déficit de um monte de coisa, que às vezes para fazer quimioterapia pega 2 ônibus, levanta às 4 da manhã, vai para o hospital, demora 3 horas para ser atendido, fica mais 6 em quimioterapia, né? Não há esse ambiente controlado para a gente propor um exercício de alta intensidade para esse paciente. Né? E eu não me arrisco em fazer isso sem a minha supervisão, para ele fazer na academia. Tá? Então, além do exercício de alta intensidade, ter uma característica de diminuição da imunidade, tanto aguda quanto cronicamente. Então, eu não sei se se clinicamente, embora os estudos tragam que é possível, eu não sei se clinicamente eu concordo. Eu não prescrevo, é muito difícil prescrever exercício de alta intensidade. Eu não prescrevo para atleta, que já tem o hábito desse tipo de comportamento fisiológico, cardiovascular e físico, que já sabe o que tem por vir no exercício de um treinamento de alta intensidade.
eu não prescrevo para quem não é atleta, menos ainda, acho que menos chance ainda. Não, Eu não, acho claro, que claro. Estou falando no paciente que já vem com histórico de exercícios, às vezes até profissional, isso, né? Quer dizer, bem difícil. sim. Bem difícil a minha prescrição girar nesse nível, assim. Eu prefiro o feijão com arroz bem feito e bem acompanhado, para aquele paciente, aquele tratamento vai acabar. E a hora que acabar, a gente vai poder incrementar essas cargas no nível que ele está acostumado. Durante, eu brinco muito, doutor, que eu não quero que ele vá para o hospital por conta da minha falta de, a minha negligência ou o meu excesso de prescrição, enfim. Eu quero que ele fique concentrado só no tratamento oncológico. São 6 meses, 4 meses dele ali. Depois, a gente avalia o que dá para melhorar em relação à performance e estética. Neste momento oncológico, é saúde, é prognóstico, é diminuição dos efeitos da químio, é total foco no tratamento. Tá, e essa mudança, vamos dizer, do foco mais um tratamento. Vamos dizer, você pega uma paciente de câncer de mama, ela vai estar tomando hormônio às vezes por 5, 10 anos. Né? Em que momento que essa pessoa, que é uma pessoa ativa, uma pessoa que quer ter uma atividade até competitiva, em que momento que você fala, olha, não, agora a gente já consegue começar a jogar o sarrafo aí para cima, né? É após a quimioterapia, ou isso é uma coisa... É claro que tem uma individualidade aí, porque depois do tratamento você tem as sequelas do tratamento que precisam de um tempo até você ter a sua condição física prévia, mas assim, quando que você começa a falar, não, olha, agora a gente já consegue puxar mais, pensar menos no tratamento e mais no esporte, né? Eu acho que o marco mesmo é a última químio. A hora que o médico fala, olha, você fez sua última químio, você vai continuar esse tratamento com esses medicamentos aqui, ou um anticorpo monoclonal, ou os hormônios, enfim. Ali eu já sei que dá para fazer diferente. Ali já é outro tipo de avaliação, ali já são outros tipos de efeitos adversos. Então a gente vai ter que manejar outra coisa. Eu tenho uma paciente que ela é atleta de ciclismo. Ela pedala 100 km 4 vezes por semana, em altas intensidades. Faz 3 anos que ela terminou o tratamento e desde quando ela terminou a gente está nesse trabalho de incrementar a carga, né? Incrementar o treino com volume e carga para ela voltar a competir em competições de ciclismo. E está dando super certo. Podemos falar então que o período até o fim da quimioterapia, o objetivo é minimizar a perda e, claro, manter condições, saúde física, mental, tudo isso. Após a quimioterapia, aí a gente tem que sentir a resposta de cada pessoa. Você está falando no caso dessa ciclista, mas obviamente que tem pessoas que talvez tenham aqui num ritmo menor, mesmo que tenham um histórico prévio, porque o corpo sentiu mais aquele tratamento, né? Mas é muito individual, né? É muito particular, porque cada paciente vai trazer uma resposta. A mesma quantidade de pacientes que eu tenho que não sentem nada, que estão super adaptados a experimentar e a fazer qualquer coisa, eu tenho outros que eu já tenho que ir com um passo bem mais lento, que ainda tem um receio. Nem é uma coisa fisiológica não, olha, fisiologicamente ele está impedido. Não, mas, ai, Andressa, eu tô com um pouco de medo. Será que eu consigo voltar a correr uma meia maratona? Você não quer ir comigo? Tem aquela insegurança ainda. Isso tudo é super respeitado, independente do momento. Mas eu acho que o marco mesmo, que a gente consegue olhar e falar, olha, agora vamos lá, vamos olhar para o seu corpo como performance. Se for o que você deseja, agora depois da químio, a gente consegue falar sobre isso, estética e performance. Legal. Andressa, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter aí nesse tema, tá? Acho que deve ter estimulado aí muito dos ouvintes e quem está assistindo aqui e que está passando nessa fase aí da vida de tratamento a entender que o quanto benéfico pode ser ela incluir a atividade física dentro da rotina dela, né? E que existem formas de orientar, quer dizer, se não está conseguindo fazer, talvez precise da ajuda de alguém para poder chegar em como fazer isso, né? Queria te agradecer a disponibilidade e contar aí com você em outras discussões que a gente venha ter. Eu que agradeço, doutor. Obrigada mais uma vez a você e a todo mundo que vai assistir isso aqui. Ótimo. Bom dia, boa tarde. Obrigada.